Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E eu ouso dizer que esse episódio de hoje vai ser fogo no feno ou fogo no parquinho, porque aqui não tem feno, aqui não tem fazenda, mas é fogo no parquinho. Fogo na bacurinha, como diria minha avó, porque o meu convidado de hoje fala a gente, porque a gente vai discutir bastante sobre algumas polêmicas. Na verdade, os últimos episódios do LendaCast, se você está acompanhando aí, eles estão bastante polêmicos. Mas por que, Daniel, você está fazendo polêmica? Porque eu gosto de ser polêmico, porque dá corte bom e dá audiência também. Mas é porque a gente fala de temas que eu tô percebendo que as pessoas não querem ouvir, não querem discutir. São temas que vão contrário àquilo que a gente sempre aprendeu. E o meu convidado de hoje é um cara que não tem medo de pôr o dedo na ferida e falar e botar fogo no parquinho. É o mago hermetista Nino Denani. E aí, pessoa? E esses dedinhos aí? Eu fui imitar você. E aí? Eu tô meio Zé do Caixão, assim, ó. Eu tô com as unhas até pretas, que nem o Zé do Caixão. E aí? Cara, você tá polêmico, então? Eu tô tentando fazer polêmica, né? Mas, então vamos polemizar? Mas dá certo. Deus não existe. Já começou com... Olha, eu tô falando que ele gosta de pôr o dedo na ferida. Deus não existe, fantasmas são coisas da sua cabeça. Você lave a boca pra falar de fantasma. Muito bem, Nino, obrigado por ter vindo ao LendaCast. Segunda vez, né, que você veio? A gente já gravou uma vez no estúdio, né? A gente já gravou várias coisas juntos, a gente já gravou umas né? 3 vezes já. Umas 3, né? Nossa, no LendaCast que a gente fez Satã, depois a gente fez... Não, eu acho que a gente fez live. A gente fez uma live uma vez, acho que era dia 31 de outubro. A gente invocou Vala, que não é isso? Isso. Foi bem de madrugada, foi maravilhoso. Primeiro a gente invocou Vala, que depois a gente invocou Satã às 3 da manhã. E uma vez você foi no LendaCast no outro estúdio, lembra? Que a gente gravou e tal, e a gente falou, beleza. E agora acho que é a segunda vez no LendaCast. Mas obrigado por ter vindo novamente. Tamo junto. Eu gosto de ti, você sabe que eu gosto de ti. Obrigado, querido, obrigado. Ó, é o seguinte, eu me lembro, ô Nino, que da primeira vez que eu entrevistei você, eu tava na Rádio 89, no Freak Show com a Dani Taranha, você lembra? Lembro. E aí eu me lembro que eu achei você bem sério. Não que você não seja sério, mas eu achei você bem sério e bem, tipo, com poucas palavras, assim, tipo, sabe? Eu falei, nossa, esse cara, ele é sério e tal. E eu me lembro que você falou que você conseguia fazer não lembro o que era, o nome certo pra dar, se era um tratamento, se era um tipo de hipnose, alguma coisa, que você conseguia acessar o ambiente ou a aura da pessoa, de onde você tava. Você lembra disso? Lembro. Na verdade é uma técnica que a gente usa, uma técnica hermetista, nem sou só eu que faço. Chama projeção de mente. Não é projeção de consciência, são coisas... É projeção... Astral. Projeção astral. São coisas completamente diferentes. Um dos exercícios que a gente faz é... Por que é diferente? Porque primeiro eu não acredito em espíritos, então se fosse o caso, seria inválido, né? Mas é assim, o mago ele projeta a mente dele para abraçar o universo. E aí quando ele abraça o universo, ele se torna Deus. E quando ele se torna Deus, a vontade dele manifesta. Então aí ele consegue achar a pessoa e ver o que está acontecendo. Então na verdade eu não vou até a pessoa, eu trago a pessoa até mim. Seria meio tipo isso. a questão da aura, como é que é isso? Você traz a pessoa como para você? Eu trago a pessoa... Não, a pessoa... É quase um exercício de imaginação, na real, tá? Não é um negócio muito mágico, não. É quase um exercício de imaginação. Então eu não trago alma, não trago espírito, não trago nada. Eu trago a pessoa em si. Eu sei que é maluco falar isso. É por isso que eu não gosto de falar isso na internet. Porque é muito porque subjetivo. A galera vai fazer esse corte, vai falar o que ele tá fazendo lá. Ó. Não, mas isso eu falo sobre isso. É porque assim, cara, magia é um bagulho que você tem que aprender quanto mais melhor. Então se você não entende sobre o cérebro, e eu para entender esse tipo de processo eu fui fazer uma pós-graduação, os processos eles ficam muito pequenininhos e é difícil de você distinguir o que é ficção do que é realidade, o que é imaginação do que é sensação. Então, às vezes é muito difícil explicar para o grande público e eles compreenderem. Então, eu evito falar. Tá, entendi. Saca? Até para não ficar ninguém saindo por aí fazendo. Entendi. Você falou uma coisa, porque assim, você é mago, certo? Mago hermetista. O que é um mago hermetista? Primeiro, mago é um conhecedor. Tá. A gente estuda, a gente busca. Mago, ao longo de todas as eras, foi assim. Platão era mago, ele era do culto de Eleusis, que é uma ordem mística, e ele era Platão. Newton era mago, ele era maçom e também era hermetista, que nem eu. Newton da lei de Newton? Newton da lei de Newton.
Inclusive, a segunda lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação igual e contrária, é uma lei hermetista. A gente tem no hermetismo isso desde 4 séculos antes da nossa era. Entendi. Né? Então, o que é um mago? É um conhecedor. Todos os magos, ao longo de toda a história, foram acadêmicos que buscaram saber sempre mais sobre o universo. Mago é diferente de bruxo? Mago é diferente de bruxo. Tá? O bruxo ele tá mais no reino da crença. Beleza? Não que seja menos... Não é menos nem mais. Mas o bruxo geralmente está no reino da crença e o mago está no reino da busca pelo conhecimento. Então, por exemplo, Paracelso, que é um nome clássico da magia, ele é o pai da química moderna. Tá. Né? Então o mago é esse cara. O hermetismo, ele é uma filosofia em particular, é uma escola filosófica. Assim como tem o platonismo, as escolas austríacas de filosofia, tem o hermetismo, que é uma escola que nasceu 4 séculos antes da nossa era, quando Grécia estava invadindo o Egito. Então Grécia trouxe os seus filósofos para entender a metafísica egípcia. Entendi. Então você falou que não acredita em espírito. Então o mago hermetista, ele não trabalha muito. Ele trabalha a espiritualidade sim de uma maneira mais cerebral, mais digamos assim, psicológica, mas não de uma maneira mística? Ou trabalha com misticismo também? Então, depende do mago. Porque assim, a única coisa que todos os magos do mundo concordam é que o mago tem que ser livre. E a gente debate até sobre o conceito de liberdade. Mas o mago busca a liberdade. Então acho que eu posso ser um mago, então. Pode, todo mundo pode. Se você está disposto a procurar conhecimento, a entender como o universo funciona, de verdade, você é um mago. É o que eu faço. Tá tudo bem. Né? Eu tô falando, Newton era um mago. Ele escreveu o Principia, que traça as leis da gravidade pra gente. Né? Enfim. Qual foi a pergunta? Se mago é diferente de bruxo. Você trabalha com misticismo, o bruxo trabalha... Tem mago que vai trabalhar com misticismo. E trabalha muito bem. O Frater Goya, que é um grande amigo meu, trabalha com misticismo... trabalha com anjos, com essas coisas, com conceito de anjo. Tenho medo de anjo. O Crowley começou a vida dele trabalhando com isso. No final da vida dele já estava usando demônios, por exemplo, como uma parte interna do próprio mago. Tem magos que são cristãos, tem magos que são da Umbanda, tem magos de tudo que é Olha lado. aí. A grande diferença é o que você está disposto a fazer. Tá. Né? Porque, principalmente com religião, geralmente eu falo assim que ou você se torna um mau mago e um bom religioso, ou você se torna um bom mago e um mau religioso. Os dois não dá. Não dá pra ser. Não, porque a magia ela é o cabedal da busca pelas respostas. E a religião é a ignorância pura e simples. Oh my God. Isso é polêmico. Mas não é polêmico. A religião é o quê? Ignorância pura e simples? A ignorância pura e simples. Porque o que é a religião? Não é você ter fé em alguma coisa? E pronto, não questiona. A fé, se tem questão, não é fé. Sim. Entende? A definição de fé é acreditar sem sombra de dúvidas em alguma coisa. E acabou. Se você acredita sem sombra de dúvidas em alguma coisa, você não está buscando conhecimento. Que é o dogma, né? É o dogma religioso. É o dogma religioso. Esses dias eu tava falando com um amigo meu, que ele é da Umbanda e tudo, e ele falou, não começa a contestar muito religião, contestar, não começa a buscar, porque senão você não vai acreditar. Exato. E aí você falou uma coisa agora que me despertou, porque eu tô muito nessa fase, Nina, a gente tava até conversando nos bastidores aqui, que eu tô numa fase que se você... Eu falo que eu tô numa fase ateuzinho. Por quê? Mas não é o ateuzinho que tipo fala não acredito e pronto. Porque também tem muito... Eu percebo que tem muita gente assim. Acredito e não quero ouvir o outro lado. Não quero ouvir nada que conteste a minha fé. E também tem... Eu já vejo pessoas... É menos, mas até tem... Que não acreditam em nada e falam... não quero ouvir. Não tem, acabou. Entendeu? Eu tô sempre ali no meio. Entendeu? Que é o cara que assim... Você é agnóstico. Pode ter. Então. Eu já também trabalhei essa coisa do agnosticismo. Mas esse meu amigo falou que se a gente for contestar muito, né, a religião, a gente não tem fé. E eu percebia muito isso, eu vim de religião católica, né? E eu percebia muito isso dentro do grupo de jovens, das missas, não contesta. Uma vez que eu levantei uma questão assim, só perguntei para uma ministra lá, falei assim, mas ô ministra, quem criou Deus? Deus veio de onde? Ela... Pois é. Deus... Aí eu lembro que ela falou isso e todo mundo fala isso. Deus não foi criado. Deus é. Eu me lembro que isso entrou na minha cabeça foi quando? Deus é. E eu falei, gente, desculpa, mas isso não é possível. Deus é. Tem que ter algo, tudo bem, mas assim, da onde veio o cara? Da onde veio? E é muito isso. Você percebe... Claro que você percebe isso, porque você falou isso agora, mas você percebe realmente isso, que quem é muito religioso, às vezes no seu canal, vai lá e fala, ele não quer ouvir o outro lado. Ele não quer ouvir uma contestação de fé daquilo que ele acredita. Sim. E aí ele te ataca. Exato. E eu vou te dizer um negócio. Eu, como pesquisador, como mago,
eu sempre estou disposto a ouvir os outros lados. Recebeu o ataque, né? Só que o que acontece? O que acontece, que vocês precisam entender isso, gente. O que acontece é o seguinte, que na maioria das vezes, principalmente vindo de religioso, as palavras que vocês usam, vocês não sabem o significado. Então, eu falo isso por quê? Porque muita gente fala assim, já foi provado que Deus não existe. Não foi, cara. Se fosse, você não precisaria de fé para acreditar em Deus. É que você não sabe o que é uma prova. Chico Xavier já provou, já tem evidências da psicografia. Você não sabe o que é uma evidência. Entendi. Usa a palavra sem saber a origem. O que é. Como é que é? Etimológica. Etimológica da palavra. Exato. Então é assim, não existem provas que Deus existem e não, Chico Xavier não trouxe evidências da psicografia. Você ir incorporar num terreiro não é prova de existência de espírito. É verdade. Entendeu? Tem um monte de coisa acontecendo, inclusive a ciência já tem bastante evidência do que está acontecendo ali e não tem nada a ver com o espírito. Sim. Tem a ver com mecanismos mentais, que inclusive é o que eu falo no meu canal hoje em dia. Porque eu sempre vejo isso, né? É assim, por exemplo, você falou de prova que Deus existe. Tem os dois lados. Eu lembro que eu vi o Dio Agnóstico isso, que ele faz uns TikToks bem legais. Você não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que ele não existe. Mas você não pode provar que nada não existe. Você não tem a obrigação de provar que alguma coisa não existe. Isso é racionalmente ilógico. Você tem que provar que existe. Que existe. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso falar para você assim, você quer que eu prove que Deus não existe? Então eu vou pegar minha máquina invisível aqui, ela vai emitir um relatório invisível. Aqui, igual a história do rei. Tá aqui, Deus não existe. Agora prova que essa máquina não existe. Sim, é verdade. Não tem como não provar. Na verdade, essa parábola chama dragão na garagem. Né? É a parábola do dragão na garagem. Eu tenho um dragão na minha garagem que é invisível. Vamos então medir o calor da sua respiração. Não, mas ele não emite calor na respiração. Então vamos fazer uma prova de infravermelho. Não, ele não está na onda infravermelha. Então vamos tentar pegar ele no colo para ver o peso. Não, ele não tem peso, ele é incorpóreo. Então como é que você prova que esse dragão existe? É a mesma coisa. De novo, isso é falta de conhecimento básico dos processos que a gente tem na vida. Na vida, né? Como é que você prova que eu não comi sua mãe? Teria que perguntar pra ela. Mas mesmo assim ela pode estar mentindo. Ela pode estar mentindo, é verdade. Entendeu? É verdade. Eu que tenho que provar isso, porque eu que tô afirmando. Então, você comeu mamãe, você comeu padrasto, então prova. Então não, a questão é, é impossível provar a inexistência de algo. Sim. Você tem que provar a existência de algo. Então, se você não entende esse processo, esse argumento é completamente bobo. Eu vejo muito isso quando eu trago convidados aqui, que assim, na primeira coisa, por exemplo, você brincou no começo, né? Deus não existe, vamos jogar fogo aí. Você falou, Deus não existe. Cara, a partir desse momento, eu percebo que quando alguém lança uma coisa do tipo, eu não acredito em Deus, eu já percebo que causa uma fúria na pessoa. Causa. Nos outros. Você já percebeu isso também? Já percebi a psicologia. Causa raiva na hora, assim, é instantâneo. Às vezes você xingar a mãe do cara, você não causa raiva nele a partir do momento quando você fala que você não acredita em Deus. Mas você sabe por quê? Por quê? Porque a pessoa sabe. A pessoa, se eu xingar você... Sabe o quê? Então, se eu te xingar de filho da puta, você sabe que sua mãe não é. Sim. Então isso não te machuca. Agora, quando eu falo Deus não existe, você não sabe. Aí você fica... eu vou te provar que... E aí, como geralmente as pessoas têm a fé fraca, a pessoa se incomoda porque eu tô quebrando o processo de compreensão do mundo dela. Sim. Né? Eu sei, eu sou muito polêmico, eu sei. E a minha polêmica vem na provocação de fazer a pessoa pensar, sabe? Então, quando eu falo assim, Deus não existe, eu quebrei a vida da pessoa. Você quebrou tudo. Você foi na ferida, igual a gente falou no começo. Porque, né? inclusive, a forma de um cristão lidar com o pai é a mesma forma de um cristão lidar com Deus. O cristão lidando com o chefe é a mesma coisa de um cristão lidando com Deus. Tanto que você vê, as pessoas que são mais humildes, que são mais ferrenhas no cristianismo, elas não contestam o chefe. Não, jamais. Elas aceitam tudo. Vamos fazer tudo. Não, pode deixar, gente. Porque é a mesma relação. Verdade. E isso é sociológico. A gente tem estudo já sobre isso. Verdade. Então, quando eu chego na internet e falo, Deus não existe, Jesus não existe, Exu não existe, Gandhi existiu, mas tipo, Krishna não existe quanto divindade, eu sei que eu quebro a pessoa. Satanás existe? Não, Satanás não existe. Lúcifer? Também não. Como não? Cara, mas Satã não existe. Satã não existe? Satã existe. Satã existe? Satã existe. Porque Satã é o opositor. Então, um advogado é um Satã. Corinthians é o Satã de São Paulo. Corinthians é o Satã do Palmeiras, na verdade, aqui em São Paulo. Né? Eu sou o Satã da religião. Porque eu falo contra a religião.
Satã é o que opõe. Então, Satã ele não é uma pessoa, ele é um cargo. Então, várias pessoas podem ser. Satã ou Lúcifer? É o mesmo. Lúcifer também é um cargo que é o portador da luz, né? Pode ser entendido como um cargo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção de Lúcifer, uma vez eu tava falando É que ele é um gostoso. Deve ser. O pai do pecado, filho. Nossa, até minha mão até suou aqui. Uma coisa que eu ia falar sobre Lúcifer, que uma vez eu tava num podcast, e aí eu falei de Lúcifer, né? Que ele é o opositor, né? O cara que... Cara, ele é um cara empreendedor. Ele viu Deus fazendo tudo. E fez o céu 2.0. E pegou e falou... Não quero. Eu quero ser mais que você. E quando você fala sobre essa ideia de Lúcifer querer ser mais que Deus, as pessoas já falam, não, mas Deus mandou ele para os infernos porque ele quis ser mais que Deus. Mas qual é o problema de eu querer ser mais que meu chefe? É porque Deus é um pai narcisista. Polêmicas aqui. Ele é um pai que não admite que você pense em outro pai. Então, essa figura, né, de Lúcifer querendo tomar o lugar dele, se Deus fosse um cara de boa, por exemplo, tá? Isso aqui a gente tá falando, gente, mas não é pra vocês ficarem bravos. Pode ficar bravo, mas assim, a gente não quer contestar a fé de ninguém. A gente tá debatendo como adultos que somos. Se Deus fosse um cara legal, né? Nesse sentido, ia falar, beleza, Lúcifer, boa sorte. Espero que você tenha... Se você precisar de alguma coisa, tá, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o inferno. Lá vai estar o quê? Vai estar cheio de gente, eu vou botar fogo nos pecadores. Porque o inferno, ele teria sentido se fosse isso. Se fosse aqueles que matam as criancinhas, que decapita a mãe. Que geralmente são cristãos. Exatamente. Então, muitos são... O cara que tá lá matando criancinha, que tá atropelando os outros na rua sem nada, que tá bebendo e tá dirigindo propositalmente pra matar os outros, esse cara eu queria que estivesse no inferno. Esse inferno teria propósito. Agora o inferno de um cara que bate uma todo dia antes de dormir, entendeu? Você tá aqui por quê? Porque eu bati uma e fio o dedo no... Não, entendeu? Então, não tem sentido. Então, Deus podia pegar e falar, Lúcifer... Boa sorte, vou te ajudar lá. Porque, de verdade, vamos punir os maus. Mas aí ele faz isso que você falou. Não! Mas você sabe o que acontece? Assim, ó, vamos falar a partir da perspectiva de um ateu que não acredita em nada disso, tá? O que é uma religião? Religião ela é basicamente um conjunto de regras, muitas vezes formadas por um mito de criação, um mito que na verdade que é um mito etiológico que a gente chama, que é uma série de historinhas para explicar coisas que a gente não sabe explicar de outra forma. Sim. Como, por exemplo, a origem da humanidade. A origem da humanidade, a origem das várias línguas, por que o homem é superior à mulher. Várias línguas é fácil explicar, é a Torre de Babel, aquele louco. Tipo isso, por que o homem é superior à mulher, por que a mulher comeu o fruto proibido. Só que esses contos etiológicos, geralmente eles estão imbuídos de moral e ética daquele povo em particular. Então, por exemplo, o machismo institucional, né, dos primeiros hebreus está expresso no mito de Adão e Eva. Tá ligado? Foi Eva que cometeu o pecado original. O pecado é dela. Exato. Então nós somos mais do que as mulheres. E ela ainda oferece, né? Exato. Só que o que acontece? Como você pega esses mitos etiológicos e imbui de caráter e moral, de ética e moral, você obriga os outros também a seguir a sua ética e moral. Sim. E a ética e moral ela é altamente relativa ao grupo social onde você está. Sim. Saca? Com certeza. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, você pode dar um tiro em alguém que te olhou torto desde que você justifique. Aqui você não pode nem portar arma. No Texas, por exemplo. Aqui você não pode nem portar arma. Eu tenho a impressão do Texas, aqueles... Mas é meio isso mesmo. Meio pelo Aqui, amor. se a gente mata alguém, a gente já considera antiético, né? Ou imoral, né? Depende, se tiver muito dinheiro. Eu tô falando a gente como grande parte sociedade, do povo, né? Então, o que acontece? A religião, como ela prega esse conceito de ética e moral... E a religião não evolui, porque a religião é sempre feita em base de tradição, né? E tradição é alguém explicando alguma coisa sem nenhum contexto. A gente vem 2000 anos depois, ou 100 anos depois, ou 200 anos depois, com a mesma ética e moral daquela época, tentando representar hoje para um povo que não é o mesmo povo. Não, e outra, você sabe que eu tava pensando isso esses dias? Eu falei, cara, a Bíblia nem brasileira é. A gente precisava ter um livro brasileiro com os nossos costumes de fé aqui, ó. E mesmo assim vai estar errado. Porque... E as regiões? A gente é muito diferente da galera do Nordeste, da galera do Sul. Exato. Entendeu? Então, assim...
essas regionalidades, olha que palavra bonita, essas regionalidades, elas já são diferentes dentro de um próprio país. Você imagina com 2000 anos. É isso que eu falo. Mas assim, eu começo a discutir essas coisas na minha cabeça. Mas é por isso que eu falo, cara, a religião, ela nasce, cresce, se reproduz na ignorância. Tá ligado? Tudo que acontece dentro de um ser religioso, não importa se são os ritos que você está fazendo, não importa se é a explicação para o mundo que você está dando, não importa se é o jeito de agir, a moral e a ética, tudo isso parte de ignorância. O que são os milagres, se não coisas que aconteciam e as pessoas não sabiam explicar o que estava rolando? Que hoje a gente sabe. Se você quiser, agora a gente fala de íncubos e súcubos. De quê? Íncubos e súcubos. Eu falei pro Nino que antes da gente começar, eu queria falar sobre essa pauta de íncubos e súcubos. Mas uma coisa antes de falar deles, você falou que não acredita em espírito? Não acredito em espíritos. Já acreditei, mas não acredito em espíritos, em anjos, demônios, deuses, nem nada. Nada. E tô cada vez acreditando em menos coisa. Daqui a pouco você vai um mago ateu. Pode dar. Já me chamam um na internet de mago ateu. É que assim, ateísmo, ele diz respeito só a uma coisa, que é Deus. É ateu, prefixo de negação, e teu, que é a palavra de grego para Deus. Tá. Né? Então, ateu diz respeito ao que você não acredita e é uma coisa só. Ou seja, você pode ser ateu e acreditar em espíritos. Mas essa crença em Deus, ela não pode ser, digamos assim, subjetiva? Por exemplo, para mim, Deus somos nós. Você é Deus e você, o alfa e o ômega, que é o início e sim, ele é. Sim, ele é. Bem louco, né? Tinha essa música, alfa, ômega, princípio e fim. O meu princípio e o meu fim sou eu. Na magia a gente usa esse conceito. Então eu sou Deus. Sim. O meu Deus, porque na hora que eu morrer, acabou tudo. Aqueles vai ficando louco, vai ficando maluco. Mas você para pra pensar sobre isso? Para. Então, quer dizer, não pode ser de maneira subjetiva? Porque às vezes as pessoas... Porque quando a gente fala com uma pessoa, você acredita em Deus? Eu acredito. Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Deus é... Ah, glória, labachúrias. Beleza, pode acreditar. Só que quando você pede explicação, ela já começa... Cala a boca, não contesta. Você vai morrer, eu vou tirar. Não tira a sua Mas a minha pergunta pra você é o quanto você quer fazer... Sabe, lembra aqueles joguinhos de bebê que a gente tinha a bolinha, tinha que pôr na bolinha? Coloca a bolinha na bolinha, lembro. Então, o quanto você quer fazer a sua bolinha entrar no quadrado? Porque assim, a gente pode pegar uma marreta e funcionar. Então, sim, você vai pode quebrar o negócio, mas entra. Você pode falar assim pra mim, e se Deus for um pepino? Eu vou falar, tá, então Deus existe. Mas aí é você coisa, que você vai jogar para uma história. Porque o que eu penso, a gente falou de religião, né? E aí é uma pergunta para você também. Deus, ele não é moldado? Por quê? O que eu penso? O Deus da religião, por exemplo, católica, não quer saber de viadinho, não. Não quer saber de gay, não. Não quer saber de nada, Não quer saber de nada. Não quer saber. Por exemplo, a Igreja Católica, ela é contra... Ela já está mudando aí o discurso. Esses dias até ouvi uma notícia, que é importante falar, que o Papa Francisco disse que está estudando dar bênçãos aos homossexuais. Ai, eu preciso, né? Mas com ressalvas. Olha isso! Mas com ressalvas aos casais viadinho assim. Isso a gente tá falando em 2023 ainda. A igreja tá falando disso ainda. Você concorda comigo? Mas... Aí, por que eu pergunto se Deus é moldável para um mago hermetista? Porque para muitas pessoas eu já ouvi falar assim, não, Deus, o meu Deus é amor, ele me aceita do jeito que eu sou. Então você tá moldando um Deus que você quer. Porque o verdadeiro... Isso tem até nome hoje. Chama religião do self. Religião do self? Existe um conceito... Eu tenho conversado muito por conta do tempo que a gente montou com algumas pessoas que são da área de ciências da religião, não teologia. Tá? Teologia é estudar por que Papai Noel usa vermelho. Eu amo o Nino porque ele já é armado. Eu tô falando de uma coisa, você não me confunda. Ele briga com a câmera. Você não me confunda. Não confunde com bunda. Então, eu tenho conversado muito com isso porque eu montei o templo lá. O templo é de magia, ele é religioso, mas eu queria acolher os religiosos também porque é a maioria do Brasil, né? E ele me trouxe esse conceito. Ele falou que entre a área acadêmica da ciência da religião, o pessoal já está vendo um fenômeno crescente hoje em dia, que é do abandono da religião formal e da criação da própria religião. Então, cada um de nós tem uma religião individual. Então, é o que eu falo. E aí o Deus se molda conforme a sua própria religião. Mas por que Deus se molda? Porque Deus não existe. Entendi. Ele é um conceito que a gente inventou. Ele existe como conceito, mas não como figura. Entende? Então, como ele não existe, a gente pode falar absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa e moldá-lo. O que a gente fala. Ele que vai ser o nosso empregado, digamos assim. Qual que é o grande mote? O que faz uma magia funcionar de verdade? É o controle da narrativa.
E hoje em dia a gente sabe todo mundo que é narrativa por causa do ex-presidente bobão. Então a gente tem lá, o que faz a magia funcionar? É o controle Já da quase narrativa. fui cancelado uma vez que eu só falei do Bolsonaro. Falei, tem um negócio do Bolsonaro. O pessoal começou, você é lulista! Se quiser me cancelar, me cancela mesmo. Aí eles começam... Se quiser me cancelar, me cancela. Porque eu falo pra quem pensa e não pra quem rumina, tá ligado? Não, mas eu enfim, vamos lá. Sou eu que tô falando. Não, mas meu tudo canal bem. é Nino Denani, vai lá me xingar. Eu entendo. A magia funciona no controle da narrativa. Tá. Sacou? Então, assim, eu entendo a importância que uma pessoa dá pra crença que ela tem. Entendi. Então eu uso a crença dela. A partir do que ela acredita... Controlando a narrativa. Entendi. Então você tem essa consulta. O que você acredita? Sim. Deus, sim. em Jesus. Geralmente assim, é muito fácil pescar no que a pessoa acredita nos 10 primeiros segundos de conversa. Eu não preciso nem perguntar. Entendi. Mas eu sempre vou para esse lado. Então, por exemplo, assim, eu não acredito em espíritos. Então, como que eu trato obsessor? Eu trato obsessor porque quem me procura acredita que tem um obsessor. Eu tenho vários, mas eu também não acredito Então, que eles você tem são 10 espíritos. obsessores, fiquei sabendo. 11. Aí o que eu faço? Já 11? tiraram. Já tiraram? Tiraram num banho. É que você chegou aqui, eu já peguei para mim. Entendi. O que acontece é, como a pessoa acredita no obsessor e dá importância para isso, eu controlo a história onde a pessoa está envolvida. Entendi. E aí, nessa história, eu espanto o obsessor. Entendi. Então você meio que você entra na narrativa dela. Exato. Na Que nem narrativa psicólogo dela. faz. Sim. Né? Psicólogo não vai tratar luto de alguém, psicólogo pergunta qual que é a sua crença, qual que é a sua religiosidade. O meu psicólogo sempre pergunta isso pra mim. Isso faz sentido pra você? Faz. Não, o psicólogo pergunta. Perdão. Mas é isso. Mas ele faz. me pergunta, faz sentido pra você? Eu falo, faz muito. Ele fala, então é isso. Então é isso. E é assim que eu trabalho. Mas as religiões também, de uma maneira geral, ela tenta dar uma mudada em Deus ali, ó. Deus não acredita nisso aqui, não. Não vai por esse lado aqui, não. Não pode bater punheta, não. Não pode casar alguém, não. Não pode ter poliamor. E você sabe por que a religião faz isso? Porque ela te segura pelo medo. Sim. É sempre pelo medo. Aí, o pior é que eu vou citar um religioso pra falar. Conhece a verdade vai te libertar. Lembra que eu falei que religião trabalha na ignorância? O que dá a ignorância? O que é o medo? É quando você não sabe o que tá rolando. Não contesta, sim. Então, se a pessoa fala pra você, ó, se você não seguir esses ditames que eu tô te falando, você vai queimar no inferno, e você não tem condições cognitivas de pensar a respeito do inferno, principalmente porque de repente você tem que pensar muito mais em como você vai comer a próxima refeição, você só aceita. Beleza. E se a pessoa fala assim, ó, você tá sofrendo isso agora porque você não fez isso daqui e Deus não gosta de você, porque, por exemplo, sei lá, você não tem sucesso financeiro porque você é homoafetivo e Deus não gosta de homoafetivo. As bichas são tudo ricas, viu? Você vai sentir o quê? Você vai sentir medo daquilo, você vai se manter debaixo da... Sim. Então, assim, religião, ela nasce, cresce e reproduz na ignorância e ela é ferramenta de controle do Estado. Quando eu descobri isso, Nino Denani, quando eu comecei a entender isso, começou a fazer sentido todas as coisas. Até a questão da homofobia mesmo. Porque os gays nunca procriam, né? Quer dizer, se a gente quiser, a gente procria. Se eu quiser, eu procrio. Mas a gente não vai ter filho para enviar para catequese, pagar o dízimo. E nem para ser operário. Para ser... Então, entendeu? Então a gente vai estar... vivendo uma vida livre, feliz, com baladas, transando com todo mundo, e a igreja fala... Você vai dar uma câmera, mano. A cara... É o cachorro. Aí a igreja fala, não, isso não. Você tem que estar sobre nosso controle. Porque tem que ter mais um pagando Sim, dízimo, não, e aí vai. vai. Você sabe que esses dias, eu tava pensando, o padre da nossa comunidade lá, que é um padre que a gente cresceu com ele lá na comunidade, a comunidade, né, se fortaleceu com ele, fortaleceu assim, né? Foi ficando grande, foi se transformando em igreja. Esse padre, quando ele faleceu, me deu um negócio na cabeça. Parece que eu esquecia que aquele padre que a gente viu falando tão bonito, pedindo ajuda do povo, sendo querido pelo povo, meio que a minha cabeça esqueceu que ele ia morrer. Quando ele morreu, eu falei, cara, o padre morreu. Você entende? Cristão não é quando imortal. Quando você falou do inferno, as pessoas falam muito de inferno. Tipo, você tem que tomar cuidado porque tem a condenação eterna. E aí se você perguntar pra pessoa, mas o que é o inferno? Como é lá? Eu sempre brinco que quando eu for pro inferno eu quero estar com uma ótima câmera fotográfica. Porque deve ser lindo. E as pessoas... Quando eu falo isso, por exemplo, minha mãe é do tipo de pessoa cristã, católica, que ela tampa o ouvido e fala lá, para de falar disso, moleque. Porque o quê? O inferno
ele é uma dimensão que não tem mais... Pro católico, né? Pro cristão, a maioria. Que não tem mais salvação, vai ficar lá pra sempre na tortura eterna. O céu é a bondade eterna. É rola eterna. Não é rola eterno. É um lugar onde ninguém come comida quente. Ninguém come comida quente. Porque todo mundo é humilde. Será que vai ser primeiro. Será que se transa lá? Que piada péssima. O sexo não é pecado? Então. Mas é isso que eu tô te falando. Você, como mago, acredita em inferno? Não. Em céu? A nossa vida é uma nada. grande jornada entre o nada e o coisa nenhuma. O que a gente vai... A gente vai morrer e aí? Então, a nossa vida é uma grande viagem entre o nada e o coisa nenhuma. Viemos do nada e vamos pra coisa nenhuma. Por isso que, cara... Você isso jura, parece... Nani, que você acredita que depois que a gente morrer a gente vai pro cemiterinho? Não só juro, como eu torço. Eu também torço. Eu ouvi de um amigo meu que não é ateu, inclusive. Ele era ateu e depois foi pra religião, pra você ver. O Otávio. Ele falou, mas é uma boa a gente morrer e acabar. Porque chega. Eu falei, amigo, você tá depressivo. Ele falou, não, eu tô ótimo, eu tô vivendo Nossa, feliz. você imagina aquele negócio... Imagina se a verdade for o céu do espírita, que você vai ficar renascendo. Cara, vamos morrer e acabou? Ué. Por que não? Você acredita nisso? É isso que você acredita? Você sabe o que é eternidade? Então, eu já parei pra pensar sobre a eternidade e comecei a ficar doido. Porque, cara, pensa, vai. Não, continua indo. Vai. Se o céu for real... Não, continua. Vai. Mano, chega! Eu quero morrer. Onde é o departamento pra morrer? Pra parar de ir. Se o céu for real, só tem depressivo lá. Você imagina o céu, aquelas pessoas todas de branco. Você já assistiu Nosso Lar? Já. Eu gosto muito do filme Nosso Lar como filme de ficção. Eu gosto muito, né? Não acredito em nada do espiritismo. Amo as histórias. Mas aquele povo falando calmo... Eu ia tirar a roupa e sair correndo naquele... Eu quero ir embora! Se o céu é real... Você tá rindo aí? Se o céu for real, só tem depressivo lá. É o que eu falo. Porque, cara, é eterno. Não tem fim. Gente, se a gente não puder fazer um sexo no céu... Não, um dia você já vai ter feito tudo tantas vezes que você vai ter enjoado até de criar planetas, tá ligado? Essa é a impressão que eu tenho quando eu vou pro interior. Eu vou pro interior, no primeiro dia que eu chego eu falo, tá tudo lindo, ai que lindo. Ai, o passarinho, ai, adoro acordar aqui. No segundo dia, adoro, é muito legal. O terceiro dia eu vou embora. Porque não dá pra ficar nesse lugar. Mas é incabível a história, entende? É incabível. Tanto pros dois lados. Pros dois lados. Como a tortura do inferno também. A tortura do inferno, cara, todo torturador sabe. Todo torturador lá, amigo do Bolsonaro, sabe. Quando você coloca a pessoa sob tortura por muito tempo, a pessoa se acostuma com a dor. Se acostuma, é verdade. Então, tipo, chega uma hora Sabe que quando para. eu vejo isso? Como eu vejo isso? Quando a gente vai ver aquelas reportagens de assassinos que estão na cadeia, o cara acostuma ficar lá. O cara chora, ele quer morrer na hora que chega no primeiro ano. No segundo, ele tá acostumado. No segundo, ele tá acostumado. A gente se acostuma com tudo. Então, tipo, uma hora o demônio ia parar de fazer sentido também. Sim, aí você fala, aí o demônio vai falar, vai pro céu, passa o tempo lá. No céu. Você falou agora uma coisa de demônios, de súcubos e íncubos, mas antes eu não posso esquecer do súcubus e íncubos. Mas você falou do Bolsonaro agora. A religião tá amplamente ligada, tem aquele ditado. Política, religião e futebol não se discute. Por quê? Porque são as coisas que dá mais polêmica, que a galera entra... É pra te manter idiota. É pra te manter naquilo. Aí eu já fui pensar, agora sim a gente pode ser realmente cancelado. Porque, por exemplo, tanto a política... Por exemplo, eu sempre percebo assim, será que os lados, esquerda, direita, extrema esquerda, centrão, os bolsonaristas, os lulistas, a gente vai pegar os amplos, os opostos agora que estão ali... Será que em nenhum momento não há um ponto de encontro que eles se comunicam e entendem? Não, aqui eu concordo. A gente vixe, até a gaga de Léo. Será que não tem um ponto em que eles concordam em alguma coisa? O fanatismo religioso, Bolsonaro, Lula e não sei quem, ele não é o mesmo fanatismo religioso, não. O fanatismo político não é o mesmo que o fanatismo religioso. É porque ambos vêm da ignorância. Porque ambos vêm disso, cara. Tipo, você fala assim, você é Luli, você é petista, você não sei o quê. A galera já te mata, elas dão um tiro na sua cara sem nada. Sim. Não acredito em Deus. Sou bolsonarista, sou lulista. Sabe? Sou o quê? Palmeiras. Porque o futebol também é assim, cara. Eu vou te falar, vai ter um monte de gente aqui no chat me chamando de petista. Eu não sou petista. Eu nem sou de esquerda. Também não sou de direita. Você é assim, você tem o Lula desenhado aí. Tem uma estrela aqui, né? A estrela do PT.
Eu não sou lulista, não sou petista, não sou de esquerda. Mas o que eu tô querendo questionar é que assim, eu já vi, Nino, muita gente, e eu também me incluo nisso, em que a gente é levado a fazer coisas, a defender coisas. Eu tava até falando com um amigo meu amigo esses dias, o Leandro. Falei, amigo, eu acho que a gente já foi aquele jovem chato que fala de Deus, que você precisa ir pra igreja. Eu já fui esse cara. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa. E aí, eu estava cego. É claro, você era religioso. Então, você entendeu o que eu tô te falando? Então, quer dizer, essas pessoas têm culpa? Tem. Entendi. Encerrou o podcast. Obrigado, Nino. Tem, e eu vou te dizer um negócio, cara. Essas pessoas, principalmente do ponto de vista que a gente tá falando aqui da política, essas pessoas, elas têm culpa porque, primeiro, elas têm condição de não ser quem são, mas elas são. E elas são, sabe por quê? Porque elas são burras. Elas não sabem que não sabem, não querem aprender. Burras, elas são vítimas. Não são vítimas, cara, porque elas são burras por escolha. De novo, eu não tô falando da galera fragilizada. Eu tô falando da galera da classe média, da classe... Saca? Essas pessoas vão pra escola. Será que também não é um lado de conforto? Não, cara, é porque essas pessoas, elas são intolerantes, racistas, misóginas, e elas querem uma desculpa pra continuar sendo. Elas querem ficar ali. Elas querem uma desculpa. E quando aparece um idiota que também é misógino, racista e preconceituoso, as pessoas compram um discurso por proximidade de opinião. Saca? Mano, eu tô aqui na internet de unha pintada, tem um monte de gente que me condena, falando que me condena e descarta todo o meu discurso porque acha que eu sou viadinho. E eu falo, se eu fosse, isso desqualificaria o meu discurso? Não, desqualifica por ser hétero, vamos falar a verdade. Tô brincando, mas você entende o nível? E essas pessoas que eu tô falando não são pessoas que estão numa condição delicada. Não são, cara. Elas têm, tipo, internet banda larga. Sim, sim. E tem um celular que tá ali conversando comigo no YouTube, sacou? Elas estão nessa posição porque elas escolheram estar. Porque elas gostaram da filosofia. E elas gostaram... Tudo bem, gostaram da filosofia pela ignorância. Mas elas escolheram estar lá na escola e não prestar atenção no professor. Tá ligado? Foi escolha delas. Mesmo que ela... sou muito criança, tarará, o pai, não sei o que lá... Tudo bem, cara. É o pai, mas você já não tá um pouquinho mais velho? Já não dá pra você ver na internet, já, cara? Não dá pra você buscar por si, né? Saca? Tipo, eu vejo porque eu sou educador de formação, tá ligado? Eu me formei em educação. E eu, na internet, com o papel de educador, vendo o que tá acontecendo, eu falo, cara, eu desisto. Eu já falei várias vezes. Né? Eu já falei várias vezes. Eu falo, eu não desisto. Mas nas lives que eu faço no TikTok, eu entro na live falando assim, gente, não é uma live aqui pra tirar informação. Eu vou tirar sarro da cara de vocês. Essa live não é pra tal pessoa. Não é para cristãos. Mas o que eu percebo também é que, assim, eu sofro... Hoje em dia eu sofro muito pouco hate na internet. Hoje eu tô numa fase que a galera tá no... eu amo seu conteúdo. Ainda bem. Mas eu já sofri muito... hate e tal, mas ainda às vezes aparecem umas pessoas e eu percebo que o comportamento do cara que hateia, ou da pessoa que joga hate, ela não é uma pessoa que, por exemplo, ela chega perto de você. Por exemplo, eu posto um vídeo no feed que a pessoa vai lá e comenta hate. Ela não vai no meu story falar pra mim, na intimidade. Ela comenta e sai correndo. Sim. Muitos dos hates tem aquele clássico, né? Que o cara não tem... Tá no perfil fake, que tem poucos seguidores, que não tem foto. Ele tá lá só pra desabafar. Tem foto de uma capivara, ele fala, agora eu vou causar. Ele sai do dele, entra no outro e comenta. E também tem aqueles caras que estão querendo começar a vida na internet e vai hatear pra tentar... Isso, pra tentar ter diálogo. E esses dias eu vi uma moça que eu postei um vídeo da... Nem lembro que vídeo que era. Eu sei que a moça veio e falou assim, você fala muita besteira de Jesus. Você tem que ler mais a Bíblia. Um comentário desse tamanho. Eu falei, amor, eu não uso só a Bíblia como fonte da minha pesquisa. Eu leio outras coisas, eu sei de outras coisas, de outras fontes, eu também considero lenda, aqui a gente fala de lendas, né? E aí a galera começou, ela não me respondeu. Aí parou. Aí quando a galera começou a responder ela começou a responder a galera, tipo, kkkk, ele é não sei o quê. E a galera, você é uma fanática, eu não sou não, você que é. Então eu percebo que assim, eles querem aparecer. Primeiro, querem a minha atenção, querem a sua atenção, joga lá e sai correndo. Não é um cara que vai no meu direct e fala, eu tô... E sabe o que é mais engraçado? É o novo tocar campanha e sair correndo. E o que é mais engraçado é que assim, eu nunca passei por isso pessoalmente. Todo mundo que me vê pessoalmente me encontra. Posso tirar uma foto? Adoro seu conteúdo e tal. Eu dei uma mudada no foco do meu canal, né? E eu tava me perguntando a respeito exatamente dos haters. E aí eu fui dar uma olhada, pesquisar alguma coisa pra ver se algum sociólogo, psicólogo fala alguma coisa. E eu descobri uma coisa. A gente tá com falta de contato humano.
depois da pandemia principalmente. Sim. E essa falta de contato humano, primeiro, ela nega uma característica básica do ser humano, que é o ser social. Ela solidifica o que a gente acredita, porque a gente não está mais permitindo embate, porque não tem contato. Então as conversas de ideias diferentes que a gente tinha antigamente não existem mais. Não existe. E isso faz com que você se solidifique só na sua ideia. E quando você se encara nesse processo, porque como você não vê o outro, você tem que conversar com alguém, e esse alguém é você, geralmente você não se gosta. E qual que é a saída para isso? É autofrustração mesmo. A saída para isso é você descarregar aquilo seu no outro, descarregar a violência que você quer ter contra você contra o outro. No outro. É. Porque você não se machuca. Isso. Entende? É total então, isso. a pessoa olha para você e muitas vezes a pessoa olha para você e fala assim: caramba, eu queria estar nesse lugar. Sim, mas inconscientemente às vezes. Ela tem vergonha às vezes de assumir isso pra ela. Falei isso na minha última terapia. Eu sou assim. Brincadeira. Mas eu me percebi uma pessoa, sabe, Nino, falando isso, muito invejosa. Não que eu queira ser invejoso, mas eu vi uma coisa que eu queria, eu não aceitava, eu falava, ai, nada a ver. Essa pessoa chegou aí porque tem contato, nada a ver, ai, que bosta. Mas lá dentro, a minha voz estava gritando. Eu queria estar lá. E você que queria estar aí. Só que as pessoas, elas não assumem isso nem pra elas, então elas atacam. Exato. Né? Elas atacam. Cara, o que eu vejo de gente que vem e fala pra mim, nossa, seu canal é péssimo, você não sabe o que fala. Aí você entra no perfil da pessoa, a pessoa tem 582 seguidores. Meu amor, eu tenho 5 milhões. Aí eu sempre dou um comentário e falo assim, não que isso seja mais, mas assim, o influenciador aqui sou eu. Eu já vi gente falar mal, por exemplo, da Anitta, que foi se apresentar no VMA. Mano, você tem noção do que você está falando? Quem é você? Não no sentido de comparação, porque você é menos, não. Mas ali como artista, ali como influenciador, coloque-se no seu lugar. Você não é influenciador, você não é artista. Então você não tem que dar palpite não que você não faz. Entendeu? Você entende o que eu tô te falando? Entendo, porque tem um monte de gente nada a ver que chega pra mim e fala assim, você é mago porra nenhuma. E eu falo, cara, mas quem é você pra certificar a sua maguice. Quem é você, Mas cara? o CQC uma vez, lembra do CQC, que é o programa da Band? Eles fizeram um quadro que eu achava fantástico, mas eu achava um pouco perigoso. Que eles iam atrás dos haters. Eles iam na rua entrevistar o hater e o hater corria. Tem um cara no TikTok, cara, que é fenomenal. Ele tem um canal também de, sei lá, 4 mil pessoas. E aí o cara começou nessa. E o cara me ataca todo dia. Todo santo dia o cara me ataca e não sei o quê. E aí teve uma vez que ele fez umas perguntas legais lá. E eu falei assim, vou responder porque as perguntas são boas. Aí eu fiz um vídeo sem zoar. Peguei pergunta, respondi. Peguei pergunta, sem xingar. Respondi. Sem xingar, sem nada. No dia seguinte, esse cara fez um TikTok falando que queria que os azulejos do meu templo pegassem fogo, que eu morresse não sei o quê, e que não sei o quê. Aí eu falei, beleza, foda-se, 4 mil pessoas, caguei muito, né? Aí, só que tipo, de vez em quando os demoninos me mandam as coisas, né? Demoninos são os membros do meu seguidores. Canal. Aí eles falaram assim, olha, dá uma olhada nisso aqui. Era o cara falando assim, porque... Sabe por que eu ataco o Nino? Porque é o único jeito de crescer na internet. Ou você rebola a bunda, ou você... Entendi. Mas a história não acaba aí. Ou você rebola a bunda, ou você é bonita, ou você ataca as pessoas. E eu ataco o Nino. Não respondi. Eu quero dar pra Aí, ele. de repente, ele falou assim, desafio o Nino pra um debate. Não, na mesma sequência. Não adianta vir com esse negócio de conhecimento pro meu lado, não, porque isso não me interessa. Me interessa não sei o que lá. É religioso também, né? Aí na sequência, o cara, eu desafio esse Nino Denani pra um debate. Ele não faz live todo dia às 2. Se ele tem horário livre às 2, ele tem horário livre às 8. E coincidentemente, nesse dia às 8 eu tinha um workshop. Então eu também caguei, também não ia fazer. Mas pra você ver o desespero da minha atenção que o cara tem. E eu mandei esses vídeos para uma amiga minha. Eu mandei esses vídeos para uma amiga minha, que é psicóloga, porque eu converso muito com ela, a gente troca figurinha, porque ela é psicóloga, ela me ajuda, né? Aí eu falei, mano, olha o que tá acontecendo, cara. E ela também é do TikTok. Aí ela falou, brother, esse cara quer muito dar pra você. Quer muito, eu falei isso. Ela falou, ele quer muito te dar, velho. Aí ela falou assim, não responde. Porque se você responder, ele vai entrar em psicose persecutória. Isso. E aí ele pode virar psicose persecutória. Ele vai achar que tudo que eu faço tem a ver com ele. Porque ele reflete. Cara, tem umas histórias bizarras assim. Tem a da Bjork, Teve a Ana Hickman Bjork aqui no Stalker. Brasil. Vocês já viram essa? Depois procura, Bjork Stalker. A Bjork, a cantora? A cantora. O cara é o mesmo processo. O cara queria muito comer ela.
Na época pré-YouTube. O cara queria muito comer ela, só que tipo, ela é uma cantora, o cara era um nada. Famosíssima. E ele filmava, começou a filmar tudo que ele fazia. Até que ele entrou em psicose persecutória quando ela casou com um cara que era negro. E aí ele era entrou negro? o racismo. Não, porque ele era branco, ele falava, você não merece casar com negro. Entendi. E aí o cara começou a fazer planos pra matar Bjork. Por amor. Bjork Stalker. Depois você procura. Caramba, teve esse caso da Ana Hickman aqui no Brasil, você lembra? Lembro. A Ana Hickman, ela... Meu, o cara conseguiu entrar no quarto de hotel dela. É que esse é o cara no final. Tava a Ana Hickman, tava acho que a irmã dela, ou a cunhada dela... Não, acho que era a irmã e o cunhado. E aí ele entra no quarto e eles gravam o áudio. Tem esse áudio na internet, se procurar. E o cara fica falando, você não me dá valor, você sabe o que você fez. Tipo isso. Ela nunca deve ter... Ou talvez ela, sei lá, respondeu alguma coisa que o cara mandou um dia. Não sei, às vezes ela nem sabe. Porque esses artistas têm um monte de seguidores, sei lá, um monte de gente que vê na televisão. Então, quer dizer, ele criou uma conexão com a Ana Hickman e na cabeça dele ele ia acabar com ela, porque é ela que fez o mal. E aí teve uma hora que ele... A Ana Hickman contando isso na Record lá, que ele pede pra todo mundo ajoelhar, virar de costas, e ele atira. Só que o tiro pega na cunhada, na irmã dela. E aí nessa hora o cunhado pega ele, consegue catar a arma dele, bota a arma aqui e aniquila. Gente, isso é uma doença. Agora, quando a gente começa a contestar a religião... Até a palavra que o cara falou é apostasia, alguma coisa. Apostasia. Apostasia, é isso. Não lembrava a palavra que era, mas eu lembro que era esse, apostasia. E aí eu me lembro que esses dias eu tô gravando uns podcasts falando de religião e tal, e aí o pessoal começa a falar assim, nossa, Daniel, isso que você tá falando é heresia. Heresia é quando você tá dentro de uma religião e você começa a contestar aquilo, é isso? Não, heresia é quando você contesta a religião. Não importa se você tá mas dentro se eu não sou ou religioso, eu não posso contestar então. Essa é a grande questão, porque tipo, ninguém se importa com a sua religião. Ninguém se importa, entendeu? Tudo bem, se você tá dentro da religião, acredita naquilo, você começa a contestar aquilo que você tá dentro, talvez a heresia faça sentido pra você. Só que eu tô fora, eu posso questionar. Tem uma linha bem fina entre questionar a religião alheia ou outras religiões, porque eu não tenho religião, questionar religiões e ser intolerante religioso. Sim. Porque, por exemplo, eu posso questionar. Aí se a pessoa falar pra mim, eu acredito... Não, mas Daniel, mesmo que você falou tudo aqui, eu acredito em Deus. Beleza, ótimo. Paz, amém, ótimo. Agora, a intolerância religiosa é aquilo... esse Deus aí que você acredita? Na verdade, intolerância religiosa é você agir contra o culto da pessoa, contra a liberdade de culto. Vou comprar uma casa, igual teve um caso aqui da mãe Michele que veio aqui, ela contou isso. Vou comprar um sítio, te dou o dinheiro... O que você vai fazer aqui? Vou fazer um templo para Exu. Não vou vender. Isso é intolerância. Intolerância também é a pessoa falar assim, você não pode falar que Deus não existe. Como assim? Você é ateu, não é? Sim, eu tô então para você Deus não existe. Numa fase ateu. Para você Deus não existe. Pra mim, Então, se alguém te proibir de falar que Deus não existe, também é intolerância religiosa. Daniel, não, você tem que falar que existe. Você tem que falar que existe. É intolerante. Entendi. Então aí entendam como funciona a heresia, né? Essa questão. A heresia é assim, gente. Eu sou herético. Completamente. Primeiro porque eu falo que cristianismo não existe, eu falo que Jesus não existe, eu falo que Deus não existe. Jesus não existe. Eu falo que a Bíblia é uma besteira. A gente precisa entrar aí. Que a Bíblia é uma... Então, mas uma perguntinha, isso que eu tenho que perguntar pra você. Não é tudo bem, a sua maneira de se expressar, você se expressa do jeito que você quiser. Mas não é um pouco agressivo, por exemplo, falar que a Bíblia é uma besteira? Por mais que eu não acredite, pra mim, a Bíblia, ela é um livro como qualquer outro. Eu sempre falo que o meu livro sagrado é a Constituição. O Código da Vinci é uma besteira. Como assim o Código da Vinci? Se o livro, a Bíblia é como qualquer outro, eu posso falar qualquer coisa dela. Então, é isso que eu tô te falando. Agora, o fato de falar isso, por exemplo, porque muita gente questiona isso, né? Por exemplo, uma vez eu vi no Simpsons nos ensina. A Lisa Simpson falou assim, as pessoas não gostam quando a gente fala mal das divindades religiosas. Por exemplo, você pode falar que não acredita em Jesus. Uhum. Mas quando eu falo assim, Jesus é um feio, um chato. As pessoas não gostam disso. Você fala normalmente, tipo, a Bíblia é uma besteira, Jesus não existiu. Na verdade, a Bíblia é uma besteira, acho que foi a primeira vez que eu falei. No meu podcast, né? Mas Jesus não existiu. Na verdade, assim, eu acho que existiu um cara na Palestina. Essa era a minha pergunta. Você fala normalmente e
e defende essa tese Sim. de que Jesus Mas é não assim, existiu. Peraí, a minha tese é a seguinte. Eu acho que é possível que um dia tenha existido na Palestina um cara que chamava Jesus e que pregava religiosidades. Assim como hoje em São Paulo tem um cara chamado José que prega a Bíblia lá na Praça da Sé. Questão Não, mas da o que eu tô falando é assim, santidade tem é um um monte santo de interno. gente aleatória Que existe e faz coisas. que pega a Bíblia e vai lá na Praça da Sé, Tá. na Praça da República e fica falando da Bíblia lá. Tá. Eu acho que Jesus era um cara desse. Estando lá Eu na acho praça. que é muito possível que essa figura tinha existido, porque essa figura historicamente, não a figura de Jesus necessariamente, mas do pregador público, é uma figura comum. Comum. E no- Até hoje, naquela época, então, É. imagina. Então assim, Yeshua ben Yosef, possivelmente é um nome bem comum, né? Jesus, filho de José. Eu acho que talvez tenha um cara lá que chamava Jesus, filho de José, que pregava coisas dele lá na rua. O que se pregava, talvez a gente não saiba, mas aí começam a direcionar o que Jesus A pregava. partir daí, eu acho que tudo já é construção de outras pessoas. A gente sabe que não foram os apóstolos que escreveram as coisas da Bíblia. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. Sério? Fiquei, Mas faz cara. tempo, né? Não, muito tempo, muito Ah, tempo. Os evangelistas, pra mim, eu achava que foram caras que andaram com Jesus, que comeram na mesma mesa. Foram caras que escreveram, tipo, 100, 300 anos depois. Sobre como que eu vou escrever? Como que eu vou escrever, por exemplo, de, sei lá, da Rose do Titanic, de 1912. Daniel, escreve sobre ela. Você vai Gente, escrever não- o que você ouviu. O que eu posso inventar também. Provavelmente da versão do Spielberg. Né? Você vai pegar lá a versão... Spielberg não, do James Cameron. James Cameron. É, desculpa. Spielberg Olha, mas pô, imagina um Titanic dirigido por Spielberg. Ia ser um Titanic com robozinhos e sabres de luz. Mas, É. mas você vai escrever a sua versão, tá ligado? E assim, mano, ao longo de toda a existência da humanidade, quem conta um conto aumenta um ponto, tá ligado? Então, Sim. né. E a única coisa que falam que realmente fez Jesus existir, que é o relato do Flávio Josefo, que era o historiador, a gente já sabe que foi alterado pela igreja. Qual que foi esse relato? O Flávio Josefo era um historiador. Eu posso falar muitas besteiras aqui porque eu realmente não tenho certeza disso, tá? Não tenho certeza, tipo, das minúcias. Da fonte história. Fonte histórica. Eu sei que era Flávio Josefo, eu não lembro se era grego ou romano, mas ele foi um dos primeiros e maiores historiadores daquele período. E no livro de história dele, que era história mesmo, história da civilização, ele não cita Jesus. Ou seja, provavelmente tinha um pregador na Galileia, mas ele nem foi importante o suficiente para alguém citar ele num livro de história, que narrava os principais fatos da época. A gente tem modernamente o cito de Jesus no livro de Flávio Josefo por alteração da igreja, porque é a igreja que traduzia tudo, né? Então a gente tem isso. Então, assim, era só um pregador, provavelmente. Era um cara que nem tem hoje. Nem tem vários hoje, né? Talvez, eu gostaria de acreditar, mas não tenho ferramentas para dizer se é verdade, que em algum momento ele fez alguma revolução política. Saca? Jesus. Algum momento ele fez alguma revolução política que ajudou um grupo. E o engraçado, ele fez uma revolução política que ajudou um grupo falando mal da igreja. No caso, na época, dos hebreus, né? Dos judeus. Então ele estava falando mal da religião, propondo uma coisa libertadora da religião, e a religião crucificou o cara. Que é meio que eu tô fazendo agora e sendo crucificado igual. E tem uma não que eu passagem... seja Jesus, não tô me identificando como ele. Tem uma passagem bíblica que é dos ramos, né? Que Jesus, quando ele chega lá acho que é na Galileia, ele entra sentado num burro, Sim. né? E aí a galera levanta os ramos falando, tipo, você é o rei dos judeus, tipo, o cara é da hora e tal, e todo mundo fazendo umas festas. E Jesus, né? Ele já meio que sabia que essa galera... por que vocês estão fazendo isso? Porque essa mesma galera que levanta os ramos é a mesma galera que mata Jesus. Sim. Quando ele é entregue a Pilatos e Barrabás é solto, né? Barrabás era um ladrão e Jesus era Jesus, né? Só pregou lá o que ele acreditava. E aí era essa mesma galera que levanta os ramos falando que Jesus era da hora, em cima de um burrinho, ele entra mó humilde, o rei dos judeus e tal. É a mesma galera que não fala, condena ele assim, bota na cruz e tal. E aí eu vejo muito isso hoje em dia, porque, se Jesus, né, o mito realmente voltar e falar a mesma coisa da época, o que você acha que vai acontecer com ele? A gente mata ele. A população mata, cara. Mata porque o que ele pensar. fala não é... Mano, duvido que Jesus pregava, segundo o mito, né, bíblico. Quando eu falo mito, o mito a imagem de Jesus que se criou através do cristianismo. Segundo o mito bíblico, Jesus...
ele pregava o amor. Sim. Tipo, ele nunca falou não comerás o cu do amiguinho. Não, nunca falou sobre viados, nunca sobre lésbica, sobre nada. Os tipo, caras amor, ficam faz o que dando vocês Os quiserem. caras ficam dando umas... Floreada. Pra tentar colocar uma coisa na outra, Uma mas regra. mesmo assim é sempre do Velho Testamento, tá ligado? Não é do Novo Testamento. Né? Então, se o cara viesse hoje e falasse lá na Praça da República, não, todo mundo, vamos só amar o próximo, ele ia morrer, cara. Ele ia morrer. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, eu amo Porta dos Fundos, que ele fala isso, ele tá no monte, ele fala, se você tem uma túnica, se você tem 2 túnicas, dê uma pro seu amigo. Aí o povo começa, vá pra Cuba, comunista. Jesus, calma, gente, eu só tô... Não, dá a sua então. Aí fala, gente, mas se eu der, eu vou ficar pelado. Fica pelado então. Então, quer dizer, é essa contestação que na época, não, na verdade, não se combina com hoje em dia, né? Mas agora vamos pra sucubus íncubus, porque finalmente chegamos em sucubus íncubus. Mas eu tenho uma dúvida, porque falando em sucubus íncubus, eles são o quê? Demônios? Tradicionalmente, sim. A lenda das sucubus e íncubus é que eles seriam demônios sexuais. Sexuais, né? Tá. Por que eu tô perguntando de demônios? Porque eu ia falar da apostasia, né? Apostasia. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, porque foi uma pessoa que comentou. Um cara pegou e comentou assim, tudo que vocês estão falando é heresia, que a gente falou da heresia agora há pouco. Aí veio outro e falou assim, isso é apostasia, já tá escrito. No final dos tempos, tudo é sempre o final dos tempos, né? Nunca acaba. No final dos tempos vão começar a duvidar de Jesus. No final dos tempos o mundo vai se acabar. É engraçado sempre que existiu. Duvidavam de Jesus quando sempre, Jesus estava vivo. Aqui. E aí no final dos tempos a fé esfriará. O pai matará o filho matarás o pai. Isso sempre teve. Teve desde a época da Bíblia. E aí falam-se muito, o anticristo vai se levantar. Cara, o anticristo já tá, né? É isso que eu ia falar. O anticristo, ele já existe. Você é um, tem outro ali, tem outro ali. O que é o anticristo? É o cara que vai botar fogo na cidade? Não, quem faz isso é cristão. É o cara que não acredita em Deus, né? O anticristo, não é? O anticristo é o cara que é anti o Cristo. Tipo, não, eu não acredito no que ele fala, não sigo, não tenho ele como Deus. Porque tem a história de que o anticristo, na verdade, seria... É porque depois o pessoal vai montando melhor a história, né? Quando você vai vendo que é um absurdo. Porque é legal também ouvir o anticristo naquele sentido Constantine de ser. Né? O anticristo é aquele virá. é o filho de Satã que virá pra terra, ou é o próprio Satanás que virá pra terra, né? Essas coisas todas. Mas... Imagina o Satanás vem e fala, sim, eu sou o anticristo, gente, mas de boa, vamos viver de boa, eu só não gosto de Cristo, a gente não se dá bem, não tenho nada contra ele, mas assim, eu não vou matar ninguém, tá? Ó, me chamem pra baladas, vamos viver de boa. Por que nada? Eu acho que na verdade, se Satã viesse pra cá, o diabo, se ele existisse, viesse pra cá, ele ia falar o seguinte, ó, eu montei um céu 2.0 com travestis e prostitutas e sexo liberado. Sexo tem dark room e tudo, vários homens. Tem dark room, tem cerveja, tem os maiores mentes de toda a terra. Você pode acredita no que quiser. você quer, no que você não quiser, vamos, é legal. E desde que todo mundo estiver de acordo, todo mundo transa. Então... Vamos, o que vocês querem, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Gritaram. Você ouviu um grito? Não, foi aqui a cadeira. Ah, que susto, eu entendi alguém gritando herege lá de fora. Eu tô sentado Eu tô sentado super estranho aqui, porque a cadeira... Ah, entendi. E por que eu falei do anticristo? Porque você falou que não acredita em espírito, não acredita em demônio, mas você falou de lenda, né? Que os sucubus íncubos seriam, segundo a lenda, são os demônios sexuais. Demônios sexuais. Que são os filhos de Lilith, eu já ouvi isso. Então, cara, quando a gente começa a trabalhar com história de crença, né? A gente, na verdade, precisa validar qualquer uma. Porque é uma crença. Crença não é real. Lilith, na real, eu tava ouvindo... A gente pode falar que uma crença é uma lenda? Sim. Crença é uma lenda que você, de alguma forma, acha que é verdade. Né? Lenda cast. A gente estava ouvindo ontem um podcast que era uma aula exatamente sobre demonologia. De uma mestrando em demônio, alguma coisa assim, tá? Nossa, no canal do Daniel Gontijo. Eu vou fazer mestrado em demônio. Mas no canal do maravilhoso. Eu já quero ela aqui. A gente estava ouvindo numa live no canal do Daniel Gontijo. Depois, se quiser, eu te mando o endereço. Eu tenho o contato dele, inclusive. Aí ela tava falando que Lilith nem é tudo isso. Lilith nem é um demônio. Lilith era um nome que se dava a um grupo de espíritos em particular que matavam bebês. Tá. E aí, por conta tipo da relação... Poltergeist, que são vários espíritos juntos. É assim, o bebê... Nasceu e morreu. Uma época onde o número de crianças mortas era muito, mortalidade era alta. Então, a criança nasceu e morreu. Então foi Lilith que se disfarçou de mãe da criança e deu leite envenenado para ela.
Lilith vem daí, tá? Segundo essa pessoa que tem uma história acadêmica sobre isso, então eu tô citando ela, tá? Caramba, não sabia vai que discordar, estudavam discorda demônios na academia. Sim, é que não é bem um demônio, é o fenômeno demônio quanto, né? É demonololo. Vixe, lololololo. Demonologia. Tipo alguma coisa assim. Ela falou que ela gosta de ser chamada como demonóloga porque é um nome bonito, tá ligado? É bonito. Mas não é exatamente isso. Bonito. Enfim, na Idade Média, a gente tinha alguns fenômenos sociais acontecendo. Então, assim, ainda tudo que era incompreensível, ou era Deus ou era o demônio. Tá. Né? Então, se a pessoa ficava gripada e morria, a gente não sabia que era uma gripe, demônio. Levou. Se a pessoa tinha tuberculose, é a doença do demônio. Se a pessoa tinha doenças psicológicas, tá lá, infestada com demônios, não sei o que lá. Inclusive, hoje em dia tem até uma conversa se será que o fenômeno de múltiplas identidades que a gente tem hoje tem a ver com possessões demoníacas do passado. Eu já pensei isso. Tem um monte de perguntas tema, desse tema. Se quiser, depois a gente até pode conversar a respeito, porque eu tenho uma história legal pra te dar. Não, você vai contar hoje ainda. O Fábio que lute aí. Essa história é longa. Depois eu pago a mais, viu? Aqueles, né? Eu pago esse estúdio, viu, gente? Pago caro. Eles são meus amigos, eles cobram caro, cobram R$1.000 Mas por porque hora. amigo tem que cobrar mais caro. Claro, você tem que ajudar o negócio do amigo. Claro, eu ofereci serviço sexual, não quiseram. Vamos lá. Enfim. E nesse período tinha um fenômeno que a gente tem até hoje. Por isso que eu falei assim, eu vou ensinar vocês a ter contato com íncubos. Que é a poluição noturna. Cara, eu não acreditava em poluição noturna. Eu tive na adolescência. Eu tive na adolescência. É constrangedor, né? Não, é uma delícia. Nossa, mas eu acordei todo zoado. O que aconteceu aqui? Poluição noturna é assim, cara. Sabe quando você goza quando tá dormindo, sem tocar. Você tem um sono molhado e goza. Cara, não, você realmente ejacula. Quando de manhã, foi muito bom. De manhã eu acordei, eu pus a mão. Cara, tava... Nossa, pra onde a gente foi, né? Tava todo melado. E eu falei, gente, eu realmente ejaculei. Porque é uma coisa, assim, tirando a sexualização, é uma coisa curiosa. Sim. Nós conseguimos chegar ao orgasmo sem nos tocarmos de maneira... Né? Mas isso é uma proteção do seu corpo. É aí que eu ia chegar. Imagina assim, você tá num contexto... Eu não sei como é que era a sua adolescência, tá? E todos nós temos um processo diferente. Muito Tô falando viadinho. com relação a... Muito todo dia. 5 vezes. Qual que era a ideia? Não sei se vocês sabem, mas o homem produz o espermatozoide, né? O líquido seminal, tal, que contém espermatozoides nos ovos, Sim. Né? Nas bolas. Só que a gente tem um espaço limitado para ter armazenado esperma, certo? Uma parte do esperma que vai morrendo, quando você não ejacula, ele é reciclado como hormônio masculino, tá? Só que assim, a gente não recicla na mesma velocidade que a gente produz. Entendi. Porque não sei se você Então vai sabe, ficando bastante lá. a gente produz espermatozoide o tempo inteiro, né? Na Idade Média, por exemplo... Nesse momento eu estou produzindo. Eu vou te contar mais outra coisa depois. Conta. Na Idade Média, onde o sexo era pecado, inclusive o autossexo... Sexo é pecado ainda, viu? Era pecado, mas era muito mais grave. Os meninos não faziam isso. Então eles estavam sempre armazenando, até que uma hora... Sair. O corpo soltava por ele. Entendi. E ele solta de forma que você tem. Você tem que ter um orgasmo para gozar. E como você tem orgasmo? Tendo uma relação sexual. E como você tem uma relação sexual não é de verdade, você tem uma se masturbando e tal, né? Você tem uma fantasia. E aí você falou que sucubus seria mais ou menos isso. Só que para as meninas. A incubus é dos meninos. Né? Incubus é um demônio feminino. Incubus é o masculino ou feminino? Não, sucubus, desculpa. Isso, sucubus é o feminino que ataca os homens. E incubus seriam os homens que atacam as mulheres. Eu não estudei por algum motivo que eu não vou lembrar, que eu não sei agora, o caso das mulheres. Porque a mulher, em teoria, ela só menstrua, porque né, tira o óvulo e tal. Mas eu imagino que tem um negócio de ser reprimido também. Né? A questão social, né? Da mulherada. Social. Não fica transando com todo mundo. Você reprime o tempo fica inteiro, de boa. Você se guarda. E as meninas também amadurecem que nem os homens, né? Então eu imagino que também existam sonhos molhados para as meninas, tá? É que eu já tive o sonho molhado, então além da pesquisa eu tenho também a realidade, né? E o sonho molhado, geralmente você acorda no meio. Você falou, né? Quando você tá pegando, você acorda. Faz todo sentido, porque é uma super emoção. Só que o que acontece? Aqui é que tá a grande questão. Quando você acorda no meio de um sonho, você tá em paralisia do sono. Pô, sim, você não consegue se mexer. Você não consegue se mexer. Você imagina essa sensação, você lá ejaculando,
paralisado no sonho, vendo um diabo no teu quarto. Faz todo E quando sentido. você tá em paralisia do sono, você tem alucinação não só táctil, mas também auditiva e visual. Sim, total, né? Então você tá lá acordando, você tá gozando, Sim. você acorda parado, vendo um demônio. Faz Isso todo é um sentido. súcubus. Isso é o súcubus. Então, qual que é a receitinha pra você ter um sonho com uma súcubus dessa? Você não precisa fazer ritual, mas o ritual ajuda, tá? Mas você tem que ficar um tempão sem se masturbar. Mas aí também, né? Vai da sua experiência. Eu filho. fico. Olha, faz muito tempo que eu não vejo uma boa rola na minha frente. Faz 8 horas. Mas é assim, Cara. ó. Qual que é a receita pra você ter um encontro com uma súcubus? Mas peraí, antes de ter a receita, é bom? Porque são demônios. Um demônio não existe, Daniel. Entendi. Então Você tá vamos lá. 2 horas falando Então disso. a senhora e o senhor que estão aí em casa, pega uma caneta, também vou pegar pra gente aprender a gozar com o demônio. Primeiro, você vai ter que ficar um tempo em abstinência, tá? Então Uma fica um tempo, semaninha tá. aí, beleza? Uma semana, pelo menos. Não é muito mas tempo. sem abstinência, até sem ejacular. Sem ejacular. Sem nada. É. Tá. Vou virar Inclusive santo. sem se estimular, Entendi. beleza? Quando você der esse final dessa semana, você vai fazer um ritual. Nossa, Nina, mas se não existe, por que eu vou fazer o ritual? Porque você vai começar a mexer com a sua imaginação. Entendi. Entende? Então, sim, busca na internet imagens de súcubus ou cria na cabeça. Hoje em dia a gente não tem mais imaginação, né? Cara, tem muita imagem de súcubus, até uma reivindicação. E não tem de íncubus. Porque eu quero íncubus. Se vir súcubus pra mim, eu boto ela pra correr, porque... cara. Bom, enfim. A história da arte dá muito mais valor pro corpo feminino. Sim. Mas a sexualização maior tá tudo nas mulheres. Não, é porque é redondinho. Ah, é por isso? Faz sentido. Por incrível que pareça, porque redondinho é Mas mais a gostoso. cabeça também é redondinha. É mais. Não, mas é que tem viu? homens também Hoje na tá história. demais, né, Vamos Fábio? mudar Desculpa. completamente o assunto. É. Vamos pro rito, enfim. Fala o rito. Depois... Procura umas imagens. Realmente cria uma imagem. Cria uma imagem de situação- súcubus na tua Isso, cabeça. Exato. E pode ser, aliás, tem que ser aquilo que você idealiza, beleza? Então pode ser uma imagem de súcubus com a carinha da. Gata maravilhosa. Da Gina Gerson, sei lá, uma atriz pornô Quem famosa que é aí. Gina Gerson? É uma atriz Meu pornô. Deus, pareceu aqueles episódios do Chapolin, o Wilza Carla. A Gina Gerson, Gina Valentina. Gerson. Tem umas Eu imaginei a atrizes Gina pornôs. Gerson uma benzedeira que tem perto de casa, uma velha de 72 anos. Que eu não- posso fazer. Enfim, você pode idealizar essas súcubus do jeito que você bem imaginar, tá? Deixa eu imaginar. Chega à noite, antes de você dormir, e faz um rito para essas súcubus. O rito o que é? Cria um clima. Acende vela, né? Pra deixar um climinha mais gostoso. Vela qualquer cor. Qualquer cor. Tá. De repente abre um vinho, toma um gole, oferece um gole para súcubus. Muito Faz louco. como se você tivesse realmente Num encontro, conquistando num date. conquistando uma pessoa na sua frente, beleza? Isso é bem... De verdade, entra nesse clima, atua, né? Entra no clima, como se tivesse uma pessoa na sua frente ali. E imagina ela respondendo para você. Quando você terminar o seu montar ali e tal, deita na sua cama e tenta estimular a sua imaginação para você até sentir o toque dela na sua pele. E se deixa levar no sono, sem bater Deixa se levar. não vai se masturbar. E cai no sono. Tá, e vai embora. E só espera ela vir. Só espera. O seu cérebro já vai, ó. Entende o recado, filho. Que legal. Vou tentar fazer hoje à noite. E faz 8 horas que O o cara- problema é acender vela, comprar um vinho e ela não vir, ele não vir, não gozar ainda. Imagina, é um encontro frustrado. Senhoras e senhores, Nino Denani botou fogo no parquinho, fogo no feno e ensinou como você ter um encontro com súcubus. Nino Denani, o pessoal te encontra onde nas redes sociais? @Nino Denani em qualquer lugar, cara. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, é tudo Nino Denani. Super Privacy? fácil. Nino Denani. Ai, eu vou assinar esse privacy Depois hoje. você manda um e-mail pra Paula pedindo foto, porque é ela que tira as fotos. Não vou pedir pra você. Ah, é verdade. Gente, obrigado, Nino, de verdade. Brincadeiras à parte, gostei muito. E você não sabe de nenhum ritual pra íncubus, assim, só por... Pra íncubus eu não sei, mas eu imagino que o mesmo processo deva Mesmo funcionar. processo Sabe por funciona. que eu não sei? Porque a mulher ela é estimulada pro sexo de uma forma diferente. Ah, é verdade. E eu não sei. Eu não sinto. Então eu não consigo falar. E se você gosta dos dois, então pode fazer e quem Com vier que qualquer veio. quem vier que veio. Entendi. Falando em demônios, viu, Nino Denani? Ó, eu recebi aqui, ó,
Do pessoal da Universal Pictures, eu recebi um kit do filme O Exorcista o Devoto, que estreou agora nos cinemas, dia 12 de outubro. Você abre, tem aqui uma menininha 3D. E aqui em cima a gente tem, o que é isso aqui, ó? Guiné para banho de ervas, incenso, pau do santo, água benta, essência de arruda, uma velinha e um... Pau do santo. Pera aí que a Incubo já tá funcionando aqui, que eu falei Paulo Santo, ela já tá entendendo Pau do Santo. Muito obrigado pelo kit do Exorcista o Devoto, tá? A gente vai falar sobre esse filme no próximo episódio. E também eu queria agradecer ao Vitor Valentim, que me mandou aqui um kit do Bosque dos Demônios. Bosque dos Demônios! Nossa, Bosque dos Gnomos. E ele pediu pra avisar que no dia 29 de outubro, lá no Tênis Clube Paulista, em São Paulo, vai ter o Bazar das Bruxas, com muitas coisas legais e místicas pra receber. Esse aqui é um incenso que eu adoro. E a Anitta tá rindo de mim lá na sala ainda, que eu falei Bosque dos Demônios. Ó que bonitinho, ele mandou aqui até um tarô da bruxa debochada, que ele que fez. Muitas coisinhas aqui. Então, Bazar das Bruxas, do Bosque dos Demônios... Olha, de novo... Bosque dos Gnomos... Eu não tô zoando. Bosque dos Gnomos, Bazar das Bruxas, dia 29 de outubro, no Tênis Clube Paulista. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram desse LendaCast. Até o próximo episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Tchau! E o Incubo, se vier, a gente precisa combinar, Incubo, se você é ativo ou passivo, porque senão a gente vai ter briga na cama. Tchau!